Olá, bom dia. Muito feliz de estar aqui em mais uma quarta-feira. Eu preparo esse estudo da quarta com muito carinho. Na verdade, eu preparo todos os meus trabalhos com muito carinho, porque eu percebo que isso é uma forma que eu tenho, é a minha contribuição para o mundo. E principalmente esse trabalho da quarta, em que eu me permito sair um pouco só do limite da terapia holística, né, do papel da terapeuta, mas eu posso ampliar mais os conhecimentos da espiritualidade, que é a nossa proposta, né, para a quarta-feira. Então, nós trabalhamos aqui com uma orientação espiritual, com uma orientação pessoal, vendo as vibrações do dia, da lua, vendo o que o universo está aí promovendo e permitindo para o nosso trabalho. E hoje, uma quarta-feira, dia 20 de outubro, né, do ano de 2021, numa lua cheia entrando hoje, linda, maravilhosa, plena, nós vamos falar sobre a diferença, sobre essa dicotomia de espiritualidade e materialidade. Muitas vezes nós vivemos um conflito imenso entre esses dois valores, entre esses dois conceitos, como se fossem coisas separadas, como se fossem coisas opostas. Dentro dessa proposta da espiritualidade no século XXI, né, com toda a ciência quântica vindo comprovar que não há separação. Espírito e matéria, corpo e alma, não é? São parte do mesmo processo. Nós somos seres indivisíveis, nós somos seres integrais. E é um grande desafio do momento atual nós aprendemos essa integralidade de quem nós somos, sair dessa dicotomia. Bom dia, Gisele, querida, que bom você aqui, gratidão. Então, quando nós saímos da dicotomia de matéria ou espírito, é tudo uma coisa só. E a vibração do número 8, que é a vibração desta quarta-feira, né, a vibração do dia de hoje, vai nos conduzir a esta proposta. O 8 é um número de expansão. O 8 é um número de expansão, inclusive material. Mas não há como termos uma expansão material sem a mente acompanhar o processo. E é isso que as pessoas têm muita dificuldade. Bom dia, Sara, seja muito bem-vinda. Quando a nossa mente está consciente desse poder, desta não é nenhum poder extra, já é um poder que nos pertence como filhos do Altíssimo. Somos filhos do Criador e o Criador cria. Herdamos esta possibilidade. O 8 vem ampliar aquilo que a gente já tem. O 8 vem potencializar todos os nossos talentos, todas as nossas possibilidades, todas as nossas tendências e características pessoais. Então, quando nós temos consciência de que nós somos co-criadores, de que não existe essa divisão rígida, não existe esta linha divisória entre matéria e espírito, muito pelo contrário, tudo faz parte do mesmo contexto, a gente sai desta culpa arraigada culturalmente que nos leva a pensar que pensar em dinheiro é diferente de que pensar no espírito. Eu durante muitos e muitos anos, e confesso para vocês que só recentemente eu estou conseguindo lidar com isso dentro dessa proposta da integralidade, né? Fora desta dicotomia de matéria ou espírito. E ainda estou em processo de limpar crenças limitantes que nos afastam desta possibilidade de sermos inteiros no plano material, inteiros no plano espiritual. Dinheiro, ele quando caminha separado da mente criativa, ele fica limitado e emperrado. Porque dentro da proposta quântica, dentro dessa proposta do homem integral, não é? O dinheiro faz parte do caminho espiritual.
Porque o caminho espiritual é o caminho que faz o bem para as pessoas. É o caminho que te eleva ao patamar de ser apenas um pedinte, apenas alguém que está esperando receber do universo, e você passa a ser alguém que está contribuindo para o universo. Esse é o caminho espiritual. E para contribuir com o universo neste plano, na Terra, encarnados, nós precisamos do dinheiro. Tanto para o dinheiro nosso, que vai nos dar condições físicas de uma boa alimentação, de uma vida confortável, de ter acesso ao conhecimento, não é? Não fosse o dinheiro, vocês não teriam o celular e não estariam me escutando. É assim que funciona. Então, o dinheiro como energia de manifestação das possibilidades divinas. Este que deve ser o entendimento. E essa quarta-feira de vibração 8 está possibilitando este entendimento. Ela está num campo vibratório, o 8 vibra, não é? E junto com uma lua cheia, está perfeito uma quarta-feira de dia 8 com uma lua cheia, porque a lua cheia, ela vem fazer multiplicar, ela vem ressaltar, fermentar, fazer crescer, potencializar. Agora, a lua cheia potencializa aquilo que você tem. Quando nós estamos apenas focados nos nossos instintos primitivos, não é? Focados apenas nos prazeres físicos, comida, bebida, sexo, conforto, ela multiplica isso, ou multiplica o instinto em nós. Quando nós já estamos com a mente focada no divino, nos valores reais da vida, na possibilidade de servirmos ao universo com aquilo que nós temos em mãos, a lua, esta frequência vibratória da lua, e numa quarta-feira de dia, de vibração 8, isso fica muito mais potencializado. O 8 faz crescer e fermentar. O 8 é a vibração que nos ajuda a gerenciar recursos. As pessoas que sabem gerenciar recursos, gente, é uma coisa incrível, porque elas podem ter poucos recursos e elas transformam no muito. Mas esse muito, é uma coisa impressionante, a habilidade que algumas pessoas têm. E não adianta, e não estou falando aqui de só ter dinheiro, né? Tem pessoas que têm dinheiro, mas não sabem multiplicar para o bem comum. Então aquele dinheiro fica restrito nas questões pessoais dela. E isso é muito pouco dentro do caminho evolutivo. Nós estamos numa época planetária em que nós não podemos mais nos perder ou perder o nosso tempo ou gastar o nosso tempo com aquilo que não vai auxiliar a nossa evolução. É o momento de crescer, é o momento de juntar tudo aquilo que a gente vem ouvindo ao longo dos milênios, né, trazidos por tantos emissários do alto e aplicar na nossa vida, inclusive na nossa vida material. A nossa vida material não anda separado da vida espiritual. Essa é a grande chave para a gente conseguir viver com prosperidade, com abundância. E esta quarta-feira é uma quarta-feira de muita abundância, em todos os sentidos, não é? Não é, então é quarta-feira, dia 8, vou ganhar dinheiro. Você pode ganhar dinheiro, pode ganhar conhecimento, pode ganhar amor, pode ganhar muitas coisas. Na verdade, não é nem ganhar. Hoje é um dia de fazer crescer, de abrir a nossa mente para as possibilidades de assumirmos o comando, porque tudo começa e termina na mente. É a sua mente que dá o tom da sua vida. Oi, Dana, bom dia a todos vocês que estão entrando. Muito feliz com vocês aqui. Ao longo da história, vários poderosos, vários seres que queriam assumir o poder, não é? Começaram a incutir crenças na cabeça das pessoas, modificando os valores para que as pessoas se tornassem presas fáceis, econômica, política e religiosamente. Uma dessas crenças que foram criadas, incutidas no nosso psiquismo, é que
as pessoas pobres são humildes. Isso, gente, é uma crença, não é uma realidade. Nem todo pobre é humilde, nem todo rico é orgulhoso. Humildade não pressupõe pobreza. Humildade pressupõe você reconhecer o seu valor diante de reis e diante de escravos. Isso é humildade. Se você é um pobre orgulhoso ou um rico orgulhoso, em termos evolutivos dá na mesma, e dinheiro não tem nada a ver com isso. Então, quando nós criamos, e a Igreja Católica reforçou isso no início desse milênio, do milênio passado, né? Foi lá pelo ano 1200, quando eles começaram realmente a assumir o poder político e econômico. Vejam, por favor, eu não estou falando mal da Igreja Católica, eu estou dizendo dentro de um contexto histórico de afastamento, de separação do espírito e da matéria. Quando eles começaram a incutir a relação da gente com o pecado. O pecado em ter dinheiro, um pecado em ter prazer. E a sexualidade faz parte deste movimento, né, de separação da gente desse ser integral que nós somos. Quando nós temos a nossa sexualidade, que é uma forma de poder divino, dentro da ideia do pecado, o dinheiro automaticamente entra dentro desse pacote. E aí nós achamos que não podemos. Nós começamos com as crenças que nos afastam da possibilidade da evolução material, como a evolução material como manifestação de possibilidades da evolução espiritual. Para ter evolução precisa ter conhecimento. Para ter conhecimento você tem que frequentar a escola. Você tem que comprar livros, você tem que ouvir cursos, você tem que conhecer lugares e tudo isso precisa de dinheiro. Então o dinheiro como manifestação divina é uma força muito potente e o dia de hoje, esta quarta-feira, está possibilitando que nós tenhamos mais consciência desses valores, não é? Quando criaram a culpa. Gente, a culpa é uma ferramenta de manipulação das forças involutivas da Terra para que as pessoas não andem. A culpa é uma força paralisante e que nos afasta da divindade. A culpa não serve para nada. A culpa é um sentimento tóxico e só serve para te manter estagnado na vida. Há pouco tempo eu terminei de ver uma série da Netflix, o Lúcifer, que aparentemente parece uma coisa bobinha, de comédia, mas ela tem um fundo filosófico impressionante. Então, o tempo todo, né, o Lúcifer, como quem toma conta do inferno, ele sai do inferno, o seriado é maravilhoso, né? Ele fala o tempo todo que as pessoas só ficam, elas vão para o inferno, mas elas só ficam no inferno por causa da culpa. Ele mesmo teve um momento em que ele precisou ir no inferno, lá buscar a mãe dele, alguma coisa assim, e ele não conseguia mais sair. Ele, o Lúcifer, não conseguia sair do inferno. Por quê? Porque ele estava na culpa. E enquanto ele não conseguiu sair da culpa, ele não saiu do inferno. E nós criamos infernos para nós. Nós criamos infernos financeiros, nós criamos infernos emocionais, nós criamos infernos espirituais e nos mantemos nessas condições por causa da culpa. Porque a gente acha que o dinheiro, que a prosperidade, é um caminho separado do amor e é um caminho junto do amor. Quando nós usamos esta possibilidade de multiplicar os recursos que temos, sejam materiais, sejam espirituais, os recursos que nós temos, com amor para o bem e para o bem de todos, porque o bem funciona assim, gente. Nós temos, é claro, que fazer bens para nós mesmos, coisas bacanas para a nossa vida. Mas quanto mais nós compartilhamos, quanto mais nós nos abrimos para que esse bem se prolifere e multiplique, mais recursos o universo manda para a gente. Porque ele entende que nós somos úteis à evolução. Então os recursos aumentam e a nossa possibilidade de compartilhar aumenta. Jesus exemplificou muito isso.
não é? Jesus, eu separei pelo menos 3, né, momentos do Evangelho em que ele falou dessa possibilidade da multiplicação de recurso material por amor, não é? A primeira delas foi quando ele estava lá no casamento, foi o primeiro milagre que ele fez, né? Ele estava num casamento e de repente o vinho acabou. E, gente, acabar o vinho no meio de um casamento era uma coisa socialmente muito grave na cultura judaica. Então não era porque, Jesus fez vinho porque queria beber mais. Não é isso. É porque o vinho era um símbolo de respeito aos convidados. E a qualidade do vinho tinha a ver com o nível social daquelas pessoas. E no meio do casamento o vinho acabou. E ele era um meio parente de Jesus, assim, sabe? Aí Maria falou, meu filho, ajuda aí, o que a gente faz? O vinho acabou, tá no meio do casamento. Ele falou, tudo bem, me traga aí os jarros com água, mas uma água boa, uma melhor água que vocês tiverem. Aí eles trouxeram os jarros, ele concentrou e transformou a água num vinho que ninguém tinha tomado de tão bom, obviamente, né, gente? Era Jesus fazendo isso. Mas por que ele fez isso? Através de quê? Através dessa consciência de multiplicação, não é? De manipulação de elementos da natureza. O milagre era, hoje nós conseguimos quanticamente explicar os milagres de Jesus. Não é? Então ele concentrou, claro que primeiro ele mentalizou, isso que eu falo, a mente precisa acompanhar os processos de multiplicação dos talentos, dos valores, do dinheiro, dos recursos que nós temos. Então Jesus acreditava que ele podia fazer e ele fez. Não é? Um segundo momento que Jesus utilizou essa possibilidade da vibração do dia de hoje, né? Porque o 8 faz multiplicar, o 8 amplia os recursos na matéria. Não é? A lua cheia, ela fomenta, ela acrescenta energia magnética às coisas que nós já temos. Um segundo momento foi quando ele estava lá no Sermão da Montanha, né? Lá naquela montanha maravilhosa, mais de 5.000 pessoas. Ele foi lá para meditar, para falar alguma coisa, mas foi juntando gente, foi chegando de noite, o povo não ia embora, não tinha comida para todo mundo e os discípulos ficaram doidos, falaram assim, Jesus, o que a gente faz? Tem mais de 5.000 pessoas, nós temos aí uns 5 peixes, poucos pães, eles estão com fome. Como que a gente vai fazer? Aí Jesus falou assim, tá bom, me traga aí o cesto, o que vocês têm de peixe, o que vocês têm de pão. E ali ele multiplicou os pães e os peixes, mas mais uma vez, ele fez a multiplicação a partir daquilo que já tinha. Vocês entendem isso, gente? Você precisa reconhecer o que você tem, reconhecer os seus valores, as suas características, os seus recursos. A partir do que você tem, você vai trabalhar para multiplicar. E o dia de hoje está favorável, mas se você só fica com o pensamento no que não tem, se o seu pensamento está no que te falta, se o seu pensamento está naquilo que você ainda não conquistou, você vai multiplicar escassez. Mas se você já reconhece, eu sou um ser divino e eu já tenho isso, então eu já tenho conhecimento nessa área, eu já tenho X de algum dinheiro na minha conta, né? Eu tenho o meu trabalho, veja aí todas as possibilidades que você tem. E aí você vai fazer e trabalhar e primeiro acreditar. Lembrando que a mente conduz o fluido, tudo que acontece primeiro na mente. Então Jesus multiplicou os pães e os peixes a partir daquilo que tinha. A primeira pergunta para ele foi, o que nós temos? E acho que foi Pedro, não lembro qual deles, respondeu, nós temos alguns peixes e temos poucos pães. Ele falou, beleza, traz os cestos. E ele multiplicou aquilo, como nós podemos fazer. Um terceiro momento, né, em que o próprio Evangelho fala desta multiplicação, desta avanço na nossa vida financeira, material, foi a parábola dos talentos, né? Então o Senhor
Ele ia viajar, naquele tempo não tinha banco, então ele chamou alguns funcionários deles e falou assim, Glica, parabéns, obrigada querida, obrigada, que bom que você está gostando. Gente, vocês podem participar comigo, tá? Então o senhor ia viajar e ele chamou alguns funcionários e falou aqui, eu não vou deixar meu dinheiro parado, eu vou ficar um tempo fora, então eu vou dar meu dinheiro, eu vou distribuir com vocês. Então para um ele deu uma moeda, para outro ele deu 3 moedas, para outro ele deu 5 moedas, né, as moedas de ouro, e falou, vocês tomam conta para mim, porque quando eu voltar eu quero meu dinheiro de volta. Aí ele viajou. Então os funcionários sabiam que o senhor era muito rigoroso e que ele ia cobrar. Então o que ganhou uma moeda, gente, ele tinha tanto medo, ele estava regido pelo medo, pela escassez, pelo medo de perder, que o que ele fez? Ele enterrou a moeda, ele guardou bem escondida a moeda, porque quando o senhor voltasse, ele ia devolver aquela moeda. O segundo já sabia que o senhor era rígido e que ia cobrar, então ele falou assim, não, então eu vou pegar essa moeda e vou fazer uma aplicação em animais, porque esses animais vão procriar, não é? E eu vendo esses animais e vou entregar, além das 2 moedas, um pouco mais. E assim ele fez. Ele comprou alguns animais e para fazer o dinheiro multiplicar. O outro que tinha 5 moedas, que foi quem o senhor confiou mais nele, olha só, quem o senhor confiou mais nele, mas confiou por quê? Porque sabia quem ele era, não é? Investiu pra caramba. E quando o senhor voltou, ele tinha 3 vezes mais, então ele tinha 15 moedas de ouro. Aí passou o tempo e o senhor voltou, chamou aqui, voltei de viagem e eu quero meu dinheiro de volta. Aí o primeiro falou assim, ó senhor, como eu sei que você é muito rígido, né, do jeitinho que você me deu, eu tô te entregando. Pegou a moedinha e entregou pro senhor. Aí o outro falou assim, não senhor, como eu sei que você gosta, né, de ganhar dinheiro e tal, e eu tinha responsabilidade, eu investi em animais, eu dupliquei o que o senhor me deu. Então ao invés de 3 moedas, ele entregou 6. O que ganhou 5 moedas falou, senhor, em honra à confiança que o senhor teve de me dar 5 moedas, eu investi, eu multipliquei e eu tô te entregando 3 vezes mais. Então, o Senhor falou para aquele que não multiplicou os talentos, olha, você foi um mau servo, porque se você sabe que o meu dinheiro é importante para mim, do jeitinho que eu te dei, você me devolveu, você não merece a minha confiança. Eu vou pegar esse dinheiro, porque eu ia dar esse dinheiro para vocês, olha só a parábola, eu ia dar esse dinheiro para vocês, mas e como você ficou só com um, você não merece nenhum. Pegou esse que só devolveu uma moeda e deu para o que multiplicou mais. Esses talentos, gente, correspondem às nossas virtudes, às nossas habilidades. Se você sabe pintar mandalas, Mônica está aqui comigo hoje, que você ofereça isso como forma de multiplicação. Se você é psicólogo, se você é contador, se você sabe fazer bolo, se você sabe dar carinho, não interessa quais sejam as suas habilidades, e são muitas com certeza. O Senhor te confiou. O Senhor está te confiando o recurso de ter um celular, senão você não estaria aqui me ouvindo. O Senhor te confiou uma família, não é? Te confiou perna, braços, olhos, te confiou um universo de possibilidades. E aí eu te pergunto, como você está multiplicando isso para devolver ao Senhor? E lembrem-se que tudo que você faz para o Senhor, para o universo, para Deus, Ele vai te devolver. Ele está fazendo isso é por você, não é por Ele não. Deus não precisa que você faça nada por Ele. Veja, não precisa. Quando você faz pelo outro, na verdade é por você que você está fazendo, porque você está melhorando o mundo que você habita. E é agradável à divindade que você seja feliz. Deus não quer que você faça nada por Ele, gente. Deus não precisa. Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de vela, Deus não precisa de reza, Deus não precisa de nada disso. Quem precisa é você, somos nós. Então esse que é o grande ensinamento da vibração do número 8. Fazer multiplicar, fazer ampliar. E hoje que é uma lua cheia, e ela linda, maravilhosa, né? A lua cheia, ela vem potencializar aquilo que você tem.
Aí eu te pergunto, o que é que você tem? Aonde que está o seu pensamento? O seu pensamento está focado nos seus talentos entregues pela vida e que você tem todo o potencial de multiplicar? Ou sua mente está focada no que você não tem? Ah, eu não tenho amor. Ah, eu não tenho carro. Ah, eu não tenho uma poupança. Ah, eu não tenho. Então, meu filho, você vai ficar multiplicado lá naquilo que você não tem. Vocês entendem isso? Vamos trocar o nosso pensamento. Vamos tirar da escassez e da derrota. E vamos trazer para a abundância e para a prosperidade. Porque o nosso Pai é abundante e próspero. E somos herdeiros disto. A vibração do número 8, que é a vibração de hoje, quarta-feira, dia 20 de outubro, de 2005, vem auxiliar esta tomada de consciência, não é? Para liberar esta culpa que nos mantém arraigados e presos num medo da prosperidade, num sentimento de separatista, de separação, ou o espírito ou matéria, ou a pobreza ou a riqueza, e não há diferença nisso. O primeiro passo, gente, é você se libertar da cobiça. Da cobiça, que é aquele desejo de ter sem fazer por onde, pela perfeição. Nós não somos perfeitos, a Terra não é uma escolha de perfeição. E todas as vezes que a sua mente fica presa na ideia de que você tem que ser perfeito, você cai na culpa e cai no outro sentimento estagnante da prosperidade, que é a frustração. Quando você desiste de ser perfeito, gente, eu tô tão feliz porque há tão pouco tempo eu consegui isso, pouquíssimo tempo, desistir de ser perfeita. Eu estou a caminho de. Então hoje a minha intenção é de ser o melhor que eu posso. E saber que a cada dia eu vou ser melhor que eu posso. Eu estou assistindo um outro seriado. A minha filha é ótima, porque ela assiste as séries e me passa as que são boas. É uma outra série que aparentemente parece bobinha, retardada. Chama The Good Place. Ela é bem levinha, mas que também traz reflexões profundas, Nesta série, as pessoas que morrem vão para o lugar ruim. Eles chamam de lugar ruim, eles não falam inferno. Então tem lugar ruim e lugar bom. Então, 4 humanos foram designados para um determinado demônio que tinha a obrigação de torturá-los por toda a eternidade. E esse demônio criou uma estratégia de torturá-los, fazendo com que eles achassem que o lugar ruim era um lugar bom. Aí eu dando spoiler da série. Mas é só para chegar na lição, do que nós estamos falando. Eu sei que o demônio tinha uma intenção mesmo de tortura, mas à medida que ele foi conhecendo esses humanos, ele foi percebendo que os humanos tinham um desejo sincero de serem melhores. Olha só. Eles não eram bons, eles fizeram um monte de coisa errada na vida, muitas falcatruas, um monte de coisa errada, mas eles tinham um desejo sincero de melhorar. E o desejo sincero de melhorar desses humanos fez com que esse demônio percebesse que a humanidade não estava perdida e que eles tinham direito sim a um lugar bom, ou pelo menos a terem possibilidades de conquistá-los, uma vez que eles estavam se esforçando por isso. Olha que coisa linda! E é isso. O direito a uma vida melhor vem do esforço que nós fazemos por ela. E o esforço, gente, nós estamos no caminho, nós não chegamos a lugar nenhum. Vendo na analogia do filme, a gente nem pode estar no lugar bom ainda, mas também já não precisamos mais ficar no lugar ruim. Nós estamos a caminho. Então, quando você abdica da cobiça de ser perfeito, de não errar, de não cometer enganos, de achar que sabe tudo, de achar que é melhor que qualquer outra pessoa, não sou melhor que ninguém, a gente é tudo farinha do mesmo saco. Nós até já podemos olhar o mundo por ângulos diferentes, mas aqui, estamos na mesma escola, ok? Estamos cursando a mesma matéria no mundo físico. Então nós temos que entender que e quanto mais nós aprendemos e compartilhamos os saberes, mais evolução nós teremos.
E outra coisa que esse filme tem de interessante, eles só começaram a evoluir quando eles se uniram e um começou a ajudar o outro. Enquanto cada um estava tentando curtir lá seu paraíso ou seu inferno pessoal sozinho, não é? Eles não evoluíram. A evolução só vem quando nós nos unimos, quando nós nos ajudamos mutuamente. Isso é simples? Não. É complexo. Para isso eu trouxe para vocês alguns florais, algumas dicas de florais. Eu falo sempre, gente, vem assistir as lives com um papelzinho por perto, ou então gravem, né? Como é que fala? Salvem a live para vocês ouvirem depois, porque eu vou dar 5 florais para ajudar vocês a lidarem melhor com dinheiro. Não apenas dinheiro, gente, mas com o plano material e evolutivo, com essa possibilidade de expansão, ok? Então, o primeiro floral que nós vamos falar, que no meu entender e de tudo que eu tenho estudado, é o principal fator de estagnação na nossa vida, que é a culpa. A culpa nós trabalhamos com o floral Pine, do sistema de Bach. Escreve P-I-N-E, Pine. É o floral do pinheiro. Ele trabalha eliminando essa culpa, essa responsabilidade que nós temos por tudo, né? Culturalmente, até muitas pessoas sentem que já nascem culpadas, porque já são filhas do pecado. Então ela já começa com o sentimento de não merecimento. Então, se você se sente culpado por qualquer coisa, por qualquer setor, culpado até por ter culpa, esses dias eu ouvi isso de uma pessoa, Sheila, eu me sinto culpada por ter culpa, né? Culpado até por ser próspero, culpado por ter mais do que as outras pessoas, tome Pine. Um outro floral que nos ajuda muito dentro desse sentimento de prosperidade é o Vine. O Vine escreve V-I-N-E, é o floral da parreira, da uva, né? E que trabalha nosso conceito de poder. O Vine é para aquelas pessoas que querem ter poder a qualquer custo, não é? E que por isso se tornam autoritárias. Isso é outro fator determinante de não prosperidade. Porque a prosperidade só acontece quando compartilhamos. Se eu não compartilho enquanto eu quero só para mim, nada feito. Eu posso até ter dinheiro, mas eu não tenho prosperidade. Vocês entendem que ter dinheiro é diferente de ter prosperidade? A prosperidade é essa abundância que essa vibração do número 8 traz, né? Então o Vine, para trabalhar esse desejo de ter para si, de assumir o poder sobre as pessoas, sobre as situações. Um outro floral importante é o Agrimony, né? Ah, Gi, tá gostando da live? Que bom, minha querida, fico muito feliz. Um outro floral que ajuda muito a gente a sair dessa estagnação é o Agrimony. O Agrimony é um floral das pessoas que mascaram a realidade porque não querem fazer contato com ela. Então a gente cria uma couraça de que tá tudo bem. Até a gente usa a espiritualidade para justificar esta passividade, esta negação da realidade, né? Ah, tá como Deus quer. Ah, minha vida tá difícil, mas é meu karma, eu tenho que passar por isso. Gente, não tem não. Nós fomos criados por um ser perfeito para sermos perfeitos, saudáveis e prósperos. Se algo na nossa vida não está assim, é porque a gente precisa mudar a vida e não aceitar essa situação. A divindade não quer que a gente aceite a falta de recursos, a falta de abundância na nossa vida. Pelo contrário, Ele quer nos estimular a buscar isso e acreditar que podemos. A Mônica dizendo que também está gostando, né? Para começar o dia. Que bom, minha linda. Então o Agrimony faz a gente tirar esta máscara de que tá tudo bem, tá como Deus quer, esse é meu karma, a vida é assim mesmo. Não, não é. A vida não é assim mesmo. Você não precisa ser pobre no sentido amplo da palavra. Ser pobre não é só não ter dinheiro. Você não precisa ter limitações. Você foi criado para a abundância. Então, quando você toma o Agrimony,
Você faz contato com esse divino que é você e para de mascarar e de arrumar desculpismos para não evoluir, tá? Um outro floral importante é o Crab Apple. O Crab Apple escreve Crabple, né? Apple é maçã, é a flor da maçã. É uma flor muito branca e muito perfumada e que trabalha com os sentimentos, os pensamentos de pureza. Muitas vezes nós tememos o dinheiro, o poder, a abundância e até mesmo o amor, porque nós não nos sentimos merecedores de, não é assim? A gente se sente impuro, a gente se sente pecador, a gente acha que está sendo egoísta ou materialista, né? E não é nada disso. Então, quando eu purifico os meus pensamentos em relação à prosperidade, à abundância, ao progresso, não é? E eu consigo multiplicar a minha vida, os meus recursos intelectuais, emocionais, financeiros, né? Como Jesus multiplicou o vinho, o pão, não é? Multiplicou os talentos, né? Quando Jesus fala disso, ele vem falar assim, cara, tudo que você tem aumenta, mesmo porque ele falou, vós sois deuses, e tudo que eu faço vocês podem fazer e muito mais. Olha só, ele falou que a gente podia, se eu confio nele, ele falou que eu posso, então eu posso, ou então eu não acredito nele. A questão, eu acho que nós não é nem acreditar nele, é acreditar na gente. Não é? A gente precisa desenvolver isso. E o Crab Apple tira esse sentimento de impureza que nós temos arraigado milenarmente no nosso psiquismo por seres das trevas que vieram incutir ideias limitantes na Terra para impedir a nossa evolução. São as forças involutivas que não deixam a gente caminhar, que fazem a gente acreditar que dinheiro é uma coisa ruim. Dinheiro é a manifestação da divindade, é a forma de manifestação da prosperidade abundante em todos os sentidos. Ninguém salva a vida sem dinheiro, porque não tem remédio, porque não tem hospital, porque não tem recurso, porque não tem nada. E ninguém alcança amor também sem o sentimento da prosperidade. Então vamos tirar essa ideia de culpa, de pecado, de não posso, de não mereço. Isso foram coisas que colocaram na nossa mente para nos impedir o processo evolutivo. Gente, observem, todos os seres reconhecidamente de luz que nós conhecemos falaram de prosperidade e abundância. Foi ou não foi? Exemplificaram isso. Mas nós temos seres que vêm até em nome da divindade, mas são seres das trevas, seres das forças involutivas planetárias e que vão incutindo culpa, medo, escassez, pobreza, ideia de que você não pode, de que você não deve, de que isso vai te afastar. Vocês entendem? E a gente tem que tá na hora de acordar. Tá na hora de acordar, tá bom? E por fim, o último floral de hoje, que é o Gentian, né? Que é o floral do otimismo. Não é? Nós temos pouco otimismo, inclusive nós estamos numa fase do Brasil que vamos combinar, né, gente? Nós estamos aí num sentimento de desesperança, principalmente política. Que a gente não está vendo muito como melhorar essa coisa que está acontecendo economicamente. Então a gente está acreditando na crise, acreditando na escassez, não é? Às vezes a gente até continua trabalhando, a gente continua fazendo coisas, mas sem acreditar, sem ter certeza de que aquilo vai acontecer. Uma vez eu escutei que fé não é acreditar, fé é ter certeza. E o Gentian é um floral que traz essa esperança, que traz esta força de falar, eu vou fazer e vai dar certo. E nessa quarta-feira, gente, de lua cheia, vamos focar a nossa mente na esperança, no otimismo, para que o nosso pensamento fique focado naquilo que nós já temos. E que nós tenhamos com a vibração do 8 a sabedoria de fazer multiplicar, de ampliar, de progredir. Lembrando que para progredir temos que eliminar a culpa e a ideia de pecado e nos auxiliarmos mutuamente.
Quanto mais um ajuda o outro, mais a gente fortalece e saímos desses infernos pessoais, financeiros, emocionais, não é? De relacionamento, que isso tudo é criação mental. A única coisa que existe é a luz, mas a gente fantasia os nossos infernos e nos prendemos a eles por questões, né, culturais, por questões conceituais. E é isso que eu estou querendo refletir hoje para a gente sair deste processo, ok? Bom, vamos então para o segundo momento da live de quarta, que é o momento em que vamos falar das cartas. Toda quarta-feira eu retiro uma carta deste baralho, são as cartas do caminho sagrado, são orientações xamânicas para o nosso dia. Lembrando que eu tento me ligar com o grande espírito e peço para que a carta saia para todas as pessoas que vão me escutar. Então nós que estamos aqui, mesmo que nem imaginava que estaria aqui, e até os que vão entrar ainda, dentro desta questão do não espaço e não tempo, já formamos uma egrégora em torno da live. E é para esta egrégora que a carta saiu. Então, gente, saiu uma carta aqui muito, muito, muito interessante, que é a carta de número 26, que é o cocar, que representa avanço, né? É hora de avançar. Para a nação xamânica, para os índios norte-americanos, o cocar era um elemento de poder conquistado pelos chefes da tribo. E o cocar ia sendo formado à medida que aquele chefe contribuía com a tribo. Cada vez que ele cuidava, trazia caça e cuidava do avanço e desenvolvia mais sabedoria, ele ia pondo mais penas no seu cocar. Os cocares são feitos de penas de águia. E essas águias, gente, não eram mortas para se fazer o cocar. Olha que coisa linda. Eles retiravam as penas das águias sem matá-las, com estratégias assim muito... Porque pegar a pena de uma águia, vamos combinar, né, gente? Algo perigoso. Ou então, as águias se apresentavam para eles em sonhos e mostravam, olha, eu estou velho, vou morrer em tal lugar. Aí o índio ia no lugar e a águia estava ali morta, e aí eles recolhiam as penas das águias. As penas mais fortes, mais potentes iam para o cocar do cacique. As outras penas, conforme as suas habilidades, iam para os xamãs, que iam realizar cura, a pena para as crianças, então tinham vários tipos de pena, mas nós vamos falar das penas do cocar, não é? Cada vez que eles recebiam uma pena, era porque eles estavam suprindo a necessidade do povo, suprindo a necessidade de todos. Olha só, o nosso cocar pessoal, da nossa sabedoria, do nosso empoderamento diante da nossa vida, será dado à medida em que servirmos, à medida em que nos doarmos, tá bom? Os cocares, gente, também, não era assim, agora eu sou o chefe da tribo, ganhei um cocar lindo, maravilhoso. Não. O cocar era construído ao longo do tempo e até o fim da vida ele ia fazendo cocar. Não sei se vocês já viram cocares enormes, longos. Imagina quanta coisa boa esse índio já não fez. Assim é com o nosso cocar pessoal. Não é? Quanto mais coisas interessantes nós fazemos para nós e para os nossos, e os nossos, gente, podem ser no âmbito familiar, no âmbito social e no âmbito planetário. Qualquer contribuição que você tenha para os seus irmãos, e quanto mais sua consciência for expandida, mais irmãos você se sentirá tendo. Quando você cuida do seu lixo, quando você não joga plástico fora, quando você opta por alimentos menos tóxicos, quando você consome menos coisas inúteis, não é? Isso tudo você está contribuindo para o todo. Quando você compartilha seus pensamentos, seus sentimentos, favorecendo pessoas, favorecendo um grupo, ou minimamente favorecendo a si mesmo, que já é muito. Porque quando você faz por si,
você também está influenciando a egrégora planetária. É menos um doente, é menos um sofrendo, é menos um no ódio, é menos um no rancor e é mais um vibrando na luz. Então, fazer por você é fazer por todos. Você vai construindo e elaborando o seu cocar. Não é lindo isso? Então, vamos ver o que a carta, não é? A cada conquista uma pena. Vamos ver o que a carta, o que o do caminho sagrado fala para nós hoje, né? E isso é para todos nós. Se o cocar apareceu hoje em sua sequência de cartas, este é o momento de avançar. Gente, eu fico encantada, porque a numerologia do dia está sempre em consonância com a carta que sai. Eu acho isso ótimo. E olha que eu embaralho as cartas, viro elas para baixo assim, e aí eu retiro uma guiada pela intuição. Então, é momento de avançar. Chega de estagnação. Não dá mais para ficar parado. Não desperdice energia tentando voltar atrás ou permanecendo indeciso. Gente que anda para trás é caranguejo, o que já foi, não serve mais para sua vida. Solta. Não anda para trás. E nem fica, vou, não vou. Nessa série The Good Place que eu estou assistindo, um dos problemas que levou a pessoa para o mau lugar foi a indecisão. Ele era genial, nunca fez mal para ninguém, mas ele permaneceu a vida indeciso e a indecisão dele atrapalhou o próprio processo e o das outras pessoas. Olha só, isso levou ele para o mau lugar. Não perca, desperdice energia tentando voltar atrás, nem permanecendo onde está. Você já se encontra preparado para dar o próximo passo dentro do caminho sagrado. Você conquistou o direito de ser iniciado nas próximas etapas do mistério da vida, como um verdadeiro chefe de cocar. Se chegamos até aqui, se temos a honra de viver no Brasil, se estamos tendo a honra de participar desse processo de transição planetária conscientes disso, nós já conquistamos o direito de dar o próximo passo. Já está conquistado. Lance mão da sua sacola de talismãs e de todas as forças que ela representa e avance com toda disposição. A sacola de talismã, gente, são os talentos, né? São essas habilidades que cada um tem, cada um sabe fazer uma coisa e cada um ofereça os seus melhores dons, como diz Paulo de Tarso, para o corpo de Deus, né? Ofereça, você sabe fazer café? Faça café bem feito e ofereça café. Tá ótimo. É o que você pode. Você não tem que tentar saber tudo, mas abra mão dos recursos que você tem. Fazendo uma pausazinha breve, toda vez que eu falo de abrir mão dessa sacola de talismãs, eu lembro do Popeye. Vocês lembram do Popeye, do desenho do Popeye? O Popeye, ele era assim, ele era virtuoso, bondoso, cuidava dos sobrinhos, não fazia mal para ninguém e tinha o Brutus, que representava as forças involutivas e que detonava com o Popeye, né? Queria tomar tudo que o Popeye tinha e tal. Em determinado momento, ele começava a bater no Popeye. Gente, era desesperador, porque o Brutus ia batendo e o Popeye não fazia nada. Não fazia nada. De repente, aparecia uma espinafre, uma lata de espinafre, né? E essa lata de espinafre era muito legal, quem lembra do desenho, né? Se ele estava voando, a lata estava voando. Se ele estava no mar, a lata aparecia no mar. Ou seja, onde quer que ele estivesse, a lata de espinafre aparecia. Mesmo assim, ele demorava a entender que ele precisava pegar o espinafre. Então, ele usava o cachimbo, sugava o espinafre, ficava forte e vencia o Brutus. A sacola de talismãs é a nossa lata de espinafre e ela está sempre aonde nós estivermos. Os recursos estão sempre ao nosso lado, mas nós insistimos em continuar apanhando. Sendo que a gente só precisa abrir a lata de espinafre e ingerir as forças que nos apoiam. E ingerir esses recursos que a divindade já colocou para nós. Elas não virão, elas já estão ali.
Então, se você está em qualquer situação de sofrimento, abra sua lata de espinafre, por favor. Abra sua sacola de talismãs. Pegue, se apoie naquilo que você tem que te fortalece. Cada pessoa é fortalecida por uma força diferente. Tem gente que se fortalece na religião, tem gente que se fortalece na música, na arte, se fortalece no amor, se fortalece nos sonhos. Busque o que é que te apoia. Em que situação que você vai que você se sente fortalecido. Eu particularmente canto, gente. Minha voz, canto nada, né, em termos técnicos. Mas a música, o cantar é a minha lata de espinafre. E quanto pior eu estou, mais eu canto. Quem me vê na cantoria pensa assim, nossa, a Sheila tá feliz hoje. Não, é porque o bicho tá pegando. Aí eu busco músicas de conteúdo que me apoiem. Não é? Eu gosto muito de cantar um ponto de umbanda, eu gosto muito de cantar músicas religiosas, mas isso sou eu, cada um busca o seu recurso. A lata de espinafre é individual. A sua sacola de talismãs é sua. Então pode ser um terço, pode ser uma vela, pode ser um cristal, pode ser uma flor, pode ser uma criança, pode ser um bordado, pode ser qualquer coisa. Abra sua lata de espinafre, abra sua sacola de talismãs, porque está no momento de você reverter esta briga da força involutiva, assumir o seu poder pessoal e avançar. Este avanço pode ser realizado em todos os níveis. O seu processo de cura em nível físico, emocional, mental e espiritual poderá ser alcançado através de suas próprias experiências de vida. Agora chegou o momento em que você poderá moldar o seu destino através de cada pena que já recebeu e através das vitórias que conseguiu alcançar. Gente, isso é uma outra coisa. Os índios, eles chamam de contar os golpes, quando eles se reúnem na tribo e cada um conta para o outro das suas vitórias. Nós fazemos pouquíssimo isso. Nós nos reunimos só para falar das nossas derrotas, dos nossos problemas, das nossas angústias. Quem que fala, nossa, cara, essa semana eu fiz um trabalho que foi maravilhoso, não é? Investi um dinheiro, esse dinheiro multiplicou. A gente fala pouco das vitórias e precisamos realçar e honrar as nossas vitórias para a gente lembrar o tamanho do nosso cocar, não é? Chegou também o momento de ver o futuro que você mesmo escolheu abrir-se à sua frente. Gente, chegou a hora. Vamos deixar isso acontecer, vamos deixar a vida manifestar. A sua magia é poderosa e lhe permitirá o avanço de que necessita neste momento. A sua magia é poderosa porque você é poderoso, porque você é filho do Altíssimo. Porque você está vivendo um momento interno de sucesso e a carta, o grande mistério, está te falando assim, já deu de sofrimento, está na hora de caminhar. Então é isso que esta quarta-feira de vibração 8, que é um número de progresso, de ampliação e de gerenciamento de recursos, com esta lua cheia deslumbrante, junto com esta carta que é linda do avanço, veio trazer para nós. Eu espero que você consiga refletir e não apenas refletir, mas realmente fazer manifestar na sua vida toda a abundância que você necessita. Queridos, gratidão por estarem aqui, gratidão pela paciência em me ouvir. Domingo agora, dia 24, de 9 a meio-dia, eu estarei com um workshop bem curtinho sobre limpeza energética. Porque nós vamos criando contaminações mentais, físicas, emocionais na nossa vida, na nossa casa, não é? No nosso ambiente e não sabemos como lidar com isso. Então eu vou trazer várias práticas, inclusive práticas de respiração, baseadas na fitoterapia, no uso de cristais, de florais, um monte de coisa legal para fazer limpeza do nosso corpo e do ambiente à nossa volta. Esse workshop, além de uma aula, que vai ser uma aula
online, ao vivo, pelo Zoom. Nós vamos fazer as limpezas juntos, ok? Você também receberá um e-book que tá lindinho, gente. Eu tô gostando desse negócio de fazer e-book, né? Já é o segundo e-book que eu faço. Eu já fiz o e-book de banhos terapêuticos para os pés, que já está disponível na Hotmart, e agora esse e-book de limpeza energética, que também ficará disponível na Hotmart. Tá realmente bem lindo, bem rico. Foi um trabalho de muita pesquisa e que eu quero compartilhar com vocês. O link já está na bio, né, aqui no Instagram. Vocês podem nos procurar ou então já fazer sua inscrição direto pela Hotmart. Será um prazer enorme receber vocês no domingo, ok? Compartilhem essa live com pessoas que vocês achem que vai ser importante para elas escutar essa mensagem de hoje. E eu desejo a vocês um resto de semana de muita paz, de muita luz, de muita prosperidade. Vamos deixar crescer os nossos talentos, porque é isso que a divindade está permitindo, abrindo os espaços nesse terceiro milênio para nossa mente criativa e divina começar a agir com mais clareza e mais eficiência. Beijo grande, obrigada e fiquem com Deus.